Senhor presidente, senhores vereadores, caros sertanenses, nós precisamos aqui fazer alguns comentários a respeito do que se ouviu e dizer o seguinte: meu caro vereador Junião, quando eu falei aqui do índice Firjan, e aí eu tenho aqui as cópias. Sertânia, em 2012, tinha a obra da transposição assim como tem hoje. Tinha até mais gente trabalhando, isso até elevou também o índice. Mas a questão que eu mais critiquei aqui é a questão da gestão fiscal do município, que é a gestão financeira do município, que aí essa está em colapso. Que Sertânia, embora seja a 21ª do Estado em arrecadação própria, que aí entre os tributos, o ISS, que se cobra das obras da transposição e da Transnordestina, que em 2013 estavam sendo tocadas, isso é referente a 2013, em 2013 também Sertânia despencou, ela era 47ª em 2012, no ranking, passou para 114, porque a gestão fiscal é que foi desastrosa. Os gastos com a folha de pessoal excederam os limites. O endividamento do município, que se falou tanto aqui que era 4 milhões, que era uma grande herança maldita, passou para 18 milhões. E aí, por isso, o índice Firjan pega Sertânia, ele vai ficando lá para o final do ranking. Apenas em todo o país tem 1.000 e poucos, 1.090 mais ou menos, em situação pior do que Sertânia em gestão fiscal. Isso aí é um descontrole da gestão fiscal, como o próprio Tribunal de Contas já alertou. A gente traz isso para aqui, porque a gente vai ver só esse ano, Sertânia já arrecadou de tributos, e eu já disse, é preciso sempre vou repetir aqui, nos 4 primeiros meses, não está maio e junho aqui não, R$2.519.421. Tem aí neste quadro, essa cópia que eu tenho aqui, tem uma cópia ali. Quem quiser pode verificar no anexo 1, que está lá. Então, a arrecadação tem. Quando se falou aqui nas festas, que o São João, porque não tem um apoio do governo do Estado, Sertânia nunca teve apoio do governo do Estado, teve uma época, num ano só aqui, eu acho que de Ivan, com o Ângelo nunca teve, na época de Ivan, em um ano, eu acho, ou 2, conseguiu algum recurso que foi feito, eu acho que o São Pedro, aqui na praça da prefeitura, mas sempre foi feito alguma coisa. Se tinha um palhoção lá na praça de eventos, onde tinha pé de serra, tinha as quadrilhas. E aí, meus senhoras e meus senhores, o problema é que esse atual prefeito prometeu na campanha e colocou em seu programa de governo o resgate das festas populares. Ele resgatou que festas populares? Já houve discurso aqui há poucos dias a respeito de uma cavalgada que teve feito pelo 3º ano. Ora, e aí o São João se acabou, o carnaval despencou, a exposição tem diminuído o número de animais, o número de visitantes. É preciso que se tenha as coisas, um projeto pronto. Se é reclamar recurso do Estado, é preciso ter um projeto lá no governo do Estado que não tem. A exposição do ano passado, entregaram um projeto faltando pouco mais de 15 dias para o início da exposição. E aí começaram a dizer que o Estado não tinha ajudado, e o Estado ajudou. O Estado ajudou, inclusive, com um valor maior do que ajudava na época do governo de Cleide. Além de ter ajudado com atrações, ajudou com recursos. Agora, os recursos só chegaram depois da exposição, porque em 15 dias não resolve, não. É simples de se ver isso. E eu já falei aqui na época sobre esse... Eu não tenho aqui, mas vou trazer depois para dizer aqui quanto foi disponibilizado. Quando o Ângelo era secretário, Ivan era prefeito, a secretaria disponibilizava R$130 mil para a exposição de Sertânia. E ele não aumentou. Tinha sido o mesmo valor do governo anterior, que tinha feito a exposição através da Associação Comercial de Sertânia. E foi mantido os R$130 mil. Hoje é mais.
O Estado do ano passado deu mais do que isso. E aí se fala aqui que não se faz o carnaval, que não é não. O problema é que aqui não faz um projeto, não se vai atrás dos recursos. Fala-se aqui em crise. Que crise? Crise que um secretário faz a folha e bota os apadrinhados dele, é preciso que se diga isso aqui novamente, e o vereador líder do governo, até por uma obrigação, trouxe aqui a defesa que o secretário passou para ele, de alguém que comprou férias. Eu não critico aqui a questão da venda das férias, não. Se tiver dinheiro sobrando, que parece que tem, que venha compre as férias dos servidores todos. Agora, a situação atual do município, com a folha pipocada em mais de 60%, quando o limite é 54%, ele não pode conceder nenhuma gratificação a ninguém. E aí se concede. Não se pode aumentar a folha. E aí se aumentou. Se aumentou a folha, num cargo comissionado da senhora Valdeane, que agora o vencimento dela saiu do salário mínimo para 1.068, mas só porque só ela, auxiliar de serviços gerais, tem aquele vencimento. Porque vencimento é o vencimento base, é o salário da pessoa. A remuneração é o todo. A remuneração é o vencimento, mais as gratificações, mais salário família, mais férias, tudo que tiver. Vencimento é o vencimento base. E aí se dá desculpas, até como o senhor presidente disse, que disseram que é porque ela agora tem um cargo comissionado. Mas em março, se ela tinha um cargo comissionado, não está aqui não. Porque o cargo comissionado dela hoje é de gerente geral de recursos humanos. Que o gerente geral de recursos humanos era outro, que recebeu, e os senhores sabem disso. Ele recebeu em março a soma de R$9.000. Mais de 9 mil. O gerente geral de recursos humanos, eu já disse aqui. E o vencimento dele, que era para ser 1.400, foi 3.690. O vereador Edmundo falou há pouco sobre isso. Isso aqui precisa se explicar. O vencimento da senhora Valdeane saiu do salário mínimo para 1.068. Hoje ela está nesse cargo que é R$1.400. Uma lei aprovada aqui pelos senhores, porque nós votamos contra. Porque naquele momento Sertânia já não podia aprovar aquilo. Porque quando se atinge 51,3% da receita corrente líquida, fica proibido de se criar cargo, de se nomear até concursado, a não ser por determinação judicial. Porque nenhum concursado o município pode, a prefeitura pode nomear. Quanto mais criar cargos. E o Tribunal de Contas já advertiu o prefeito do município. E eu já li isso aqui por 2 vezes. Então a gente critica isso. A gente critica uma gratificação de um professor já contratado de forma ilegal, e há uma denúncia no Tribunal de Contas que eu fiz, porque ele não podia mais ser chamado num concurso que tinha sido vencido. E ele foi chamado depois do concurso. Não está mais em voga há mais de ano. Vossa Excelência me concede uma parte. Uma parte ao vereador José Ivan. Eu estou observando uma coisa que é incorreta e eu vou fazer um protesto. O Poder Legislativo em Pernambuco criou uma lei proibindo aluno usar celular em sala de aula. E eu vejo aqui na Câmara quase unanimidade. Na hora que o vereador está falando outra coisa, todo mundo no celular, olhando outras coisas. Então a gente deveria dar um exemplo. Porque fica uma coisa difícil. O cara está lá falando, se preocupa, planeja um discurso. Mas só que a parte está fora do assunto, senhor vereador. Chega na hora. O que é que se passa? Até no YouTube, você assistindo, vereador falando, e paralelamente você vê gente no celular. Então, se é para naturalizar a coisa, muito bem, mas eu ficar calado com o negócio desse, fico não. Eu acho que isso é uma coisa incorreta. É uma falta de atenção com o colega. Não interessa a bancada.
Eu acho que, de uma maneira geral, a gente devia ter cuidado com isso. Vamos guardar esse bichinho durante a reunião, depois ligar. Ninguém vai morrer por isso, nunca morreu. Eu acho que isso é um protesto que eu faço. Não estou fazendo uma crítica pessoal a ninguém, é um protesto quanto à questão da atenção em plenário. Eu já vi crítica, o cara lendo jornal. Agora você vê 90% dos vereadores mergulhados no WhatsApp, sei lá, e o camarada ali sozinho falando. Eu não sei nem quantas pessoas, às vezes a maioria do povo está olhando também para o celular. Mas nós estamos caminhando, eu não sei nem para onde, em termos disso. Daqui a pouco vai ser melhor a gente ficar em casa e ficar fazendo pelo WhatsApp. A palavra é você digitando e não vir nem para aqui, pelo que eu estou vendo. Muito obrigado. Quando eu digo que o município não podia criar esses cargos, não podia dar esses aumentos, está aqui de novo a cópia. E eu vou fazer umas 20 e distribuir. Do promotor, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, doutor Cristiano da Paixão Pimentel, endereçado a mim. A respeito da criação daqueles cargos, quando eu dizia aqui que não podia, a gente fala nisso. Aí diz que o município aqui está em crise. Não está em crise, não. Porque se tivesse em crise, não pagava essas outras vantagens absurdas e não comprava férias de um único secretário que ele mesmo vendeu a ele. E eu vou apresentar um requerimento aqui solicitando a cópia da requisição, quando ele requeriu do requerimento dele, solicitando ao prefeito a venda dos 15 dias e o despacho do prefeito do município. Que eu acredito que não exista, a não ser que ele faça isso hoje, depois que eu estou falando aqui. Porque se tem o ato concedendo, tem que ter sido publicado no Diário Oficial do município, que é o diário lá da AMUP, no site da AMUP. Aí é preciso que se traga aqui o ato concedendo esses 15 dias. Concedendo essas outras vantagens absurdas, aumentando o salário de uma única servidora de auxiliar de serviços gerais, enquanto as outras ganham salário mínimo, o vencimento dela foi para 1.068. Que crise é essa desse município? Não há crise nenhuma aqui, não. Aqui não se parece haver crise. E aí, vereador Julião, quero também dizer aqui ao senhor o seguinte: os caminhões que rodam para o IPA não estão parados, não, estão até com meses atrasados mesmo. Mas estão rodando. Ao contrário da Prefeitura de Sertânia, que não socorre os habitantes da zona rural, que não bota um pipa para rodar, até o DUPAC roda muito pouco. Quando tem o DUPAC que foi dado pelo governo federal, foi a presidente Dilma, a gente tem que reconhecer, que criou aquilo e distribuiu uma parte ao vereador Julião. Vereador, hoje foi um popular lá no IPA, e eles falaram que os pipas estavam parados, que só podia colocar em agosto. Aí foi um popular, feito vocês também falam aqui, que alguém me procurou, essa pessoa me procurou e falou isso, que além dos pipas estar 4 meses atrasados, estavam parados. Se for mentira, é dessa pessoa que esteve lá e me repassou isso. Vereador Julião, essa pessoa entendeu errado. Quem esteve realmente no IPA, ontem, certo, é o seguinte: só entra na relação de agosto, porque a de julho já fechou, porque é muito pedido para pouco pipa, a situação d'água que tem que ir buscar longe, que não tem. Então, o que vai, eles geralmente fecham mesmo. O mês de julho está fechado. Quem está pedindo agora está entrando numa relação para agosto. E quem recebe num mês, não recebe no outro. É uma norma do IPA, para poder ver se atende. O que a prefeitura deveria fazer era alugar alguns pipas. Com esse recurso que tem de ISS que entra nessas obras da transposição, que só esse ano, eu já disse aqui o valor, dava para se alugar pipa, porque no governo passado, no governo de Cleide, tinha pipas alugadas, a prefeitura tinha pipas alugadas, eu acho que 6 ou 8. E o senhor prefeito em campanha dizia que ia aumentar. Dizia na zona rural que o povo estava desassistido, e não aumentou coisa nenhuma, tirou. Nunca botou um. Não tem um alugado. Se tiver, não roda. E ninguém tem notícia. Então, crise nesse município tem para o povo. Agora, desculpas que não se faz isso, porque o governo do Estado, ora, a prefeitura tem que saber administrar os seus recursos. E o recurso que tem aí
não é sobrando e se gasta mal. Porque se gastasse bem, dava para ter feito um São João, pelo menos como Ivan disse. Faltou até bandeirola na rua. Era uma tristeza só para quem ia resgatar as festas e fazer as grandes festas de São João, festa da Imaculada, e a única festa que se faz é festa particular. Aí tem, porque a cavalgada era a faixa que eram os amigos do menino, amigo de Guga, bancado com recurso da prefeitura. Aí sim, era uma festa para ele se divertir, para os amigos dele se divertir, e mais algumas pessoas que têm cavalo, que é um animal caro, que é preciso ter. Agora, uma festa popular feita no São João, ser jogada, 2 minutos, é um absurdo. Obrigado, senhor presidente.